Olá pessoal, continuando esse livro aqui, Começando em Jerusalém, do James Dunn. Ele vai falar sobre a Eucaristia. Eucaristia, que é uma prática também lá do começo, que é instituída por Jesus e que é citada por Paulo. Ele diz assim, na página 262, além disso, a recepção de Paulo da tradição da última refeição de Jesus com seus discípulos implica a existência de uma prática de celebração dessa refeição já bem estabelecida no momento em que Paulo recebeu sua instrução. Portanto, a inferência mais óbvia a tirar de tudo isso é que a memória da última refeição de Jesus com seus discípulos permaneceu fresca entre os seus primeiros discípulos e que eles tinham o hábito de celebrar essa última refeição desde muito cedo. Se a ordem fazei isto em memória de mim não fazia parte da memória original das palavras do próprio Jesus, então temos mais um caso de uma tradição sendo elaborado no uso feito dela, e isso provavelmente acontecendo nos primórdios da primeira comunidade. Então, na prática, a comunidade cristã, já desde cedo, seguiu esse preceito. Né? Na página 264, mas a tese pressupõe tanto que a formulação de Paulo, como aparecia em 1 Coríntios 11, foi uma inovação, o que é uma leitura equivocada da linguagem da tradição recebida, enquanto que a tradição da ceia do Senhor era pensada como distinta da memória da prática dessa comunhão à mesa de Jesus que deve ser lida nos dados. Talvez, como sugeri em outro lugar, e falei no texto, a comemoração da ceia do Senhor fosse inicialmente uma celebração anual, a versão cristã da Páscoa, refletida no fato de que a última ceia é apresentada como ceia pascal nos sinóticos. De acordo com Orígenes e Epifânio, os ebionitas a celebravam como um festival anual, possivelmente como um retrocesso à antiga prática de Jerusalém. Mas, em qualquer caso, não devemos supor uma prática uniforme em toda a gama de crescente de igrejas primitivas. E certamente seria um erro ler as tradições mais antigas à luz da alta teologia da Eucaristia, que se desenvolveu no século seguinte, uma vez que tal leitura pressupõe uma clara distinção entre as refeições cotidianas e uma celebração eucarística, o que quase certamente seria um anacronismo. Então ele está falando das práticas diferentes, celebravam sim, mas de formas diferentes. E ele levanta até a possibilidade de alguns celebrarem anualmente, como uma Páscoa dos cristãos. O Epifânio fala isso em Panarium 30:16 e o Orígenes em Comentário a Mateus 79. Com relação à expressão, à oração, né? A oração é um tema preeminente, proeminente em Lucas, mas não há razão para duvidar que Jesus era lembrado como um homem de oração. A oração seria uma expressão natural da mesma experiência compartilhada e exultação já observada. Não há dúvidas de que durante os primeiros meses a oração do Pai Nosso já começasse a passar pelo desenvolvimento litúrgico observado anteriormente, e a oração Abba se estabelecesse em sua forma aramaica. Página 273, ele vai falar sobre os 12 discípulos, né? Os adeptos do novo movimento se uniam a eles para participar da nova era de Israel, que agora havia despontado com a ressurreição de Jesus. Tudo isso indica fortemente que a representação de Lucas dos 12, entre aspas, como uma liderança unificadora e coordenadora da nova comunidade, deve ser uma representação justa do cenário em pelo menos alguma medida nos primeiros dias. Em outras palavras,
O valor duradouro do símbolo dos 12 provavelmente indica que o papel dos 12 era uma realidade efetiva no início e estabelecia o poder do símbolo na memória popular dos primeiros cristãos. Ele também vai falar disso na página 278. Muitas vezes se deduz que a perseguição de Herodes Agripa, em Atos 12, marcou o fim da liderança dos 12 apóstolos e a transição para Tiago e os anciãos. Quem defende isso é o Richard Bauckham. Bauckham também sugere que os anciãos podem ter assumido as responsabilidades financeiras que haviam sido passadas anteriormente para os 7 de Atos 6. Bauckham observa que o corpo dos anciãos, em número de 12, assumiu a liderança inicial dos 12 apóstolos, absorvendo as atribuições destes que continuaram a residir em Jerusalém. Ele até tenta identificar alguns deles, baseando-se nos nomes da lista de Eusébio dos bispos de Jerusalém. Ele identifica João, Matias, Filipe, Zaqueu e Justo Barsabás. Então é interessante essa passagem da transição, porque os 12 apóstolos, eles estão presentes ali nos evangelhos, mas eles que gradativamente eles vão sumindo ali do texto, né? Então essa transição estaria ali em Atos 12, quando o comando da igreja passa ali para as mãos de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, que por sinal se converteu depois da ressurreição. Ele não é um dos 12 apóstolos, esse Tiago. Não é esse. Entre os 12, ele vai falar assim: a preeminência de Pedro tem confirmação adicional pelo testemunho de Paulo, de que ele subiu a Jerusalém 3 anos após sua conversão, precisamente para conhecer Cefas, isto é, conhecer Pedro e aprender com ele. Isso está em Gálatas 1,18. Então revela uma certa preeminência de Pedro. Pouca dúvida deve restar, portanto, que o posterior status de Pedro na história do cristianismo reflete o status que ele tinha no começo, como líder ou porta-voz, reconhecido dos 12 apóstolos. É perceptível, por exemplo, que a colocação das ofertas aos pés dos apóstolos, que ocorre em Atos 5:2, significava ficar face a face com Pedro. Seu papel, sem dúvida, incluía a responsabilidade e autoridade principais no ensino dos apóstolos. Isso aparece em Atos 2:42, como novamente é confirmado pela formulação de Paulo em Gálatas 1:18, na liderança das pregações e curas de primeiros dias e no confronto com as autoridades do tempo. Então aqui ele fala da liderança de Pedro, né, que é descrita aí nos textos. Muito obrigado, então.